Velocidade regressou à pista de Braga para a penúltima prova do Campeonato de Portugal de Clássicos e Legends e a Taça FEUP. Um programa que levou até ao circuito Vasco Sameiro quase 90 pilotos para um total de 6 corridas. As portas do renovado circuito Vasco Sameiro em Braga voltaram a abrir-se para mais uma grande prova da velocidade nacional. 3 categorias de carros com história, entre clássicos, clássicos 1300, Legends e ainda o regresso para uma prova única dos Punto e Alfa Romeo do troféu FEUP. E por falar em regresso, importante foi mesmo o do campeão Carlos Vieira, que regressou às corridas depois de um violento acidente no Rally Vidreiro do ano passado, onde quase perdeu a vida. Eu até queria fazer o início do campeonato em março, mas entretanto eu tive alta e o relatório do hospital a dizer que estava tudo ok comigo, mas a Federação encaminhou o meu processo para o Centro Desportivo do Porto e então estou nisto há mais ou menos 7 meses e concluímos esse relatório na semana passada, na quarta-feira, e desde aí que tenho licença. Licença, espírito em alta e corpo preparado. Só faltava mesmo voltar a acelerar. Eu sinto-me como antes, normal, estou contente. Graças a Deus consegui recuperar 90%, continuo ainda em fisioterapia todos os dias, mas talvez um tema que seja para a vida, a fisioterapia, porque pelo menos um dia ou 2 por semana vou ter que ter. De resto estou contente, estou satisfeito e estou a fazer o que gosto. Para trás ficaram os ralis, agora a paixão é vivida na velocidade. Para mim é muito importante ter consideração pelos que me envolvem, principalmente a família, e a família não se sentiria bem se eu voltasse a fazer ralis, então para mim é uma página virada e vou voltar ao que fazia antigamente, que é a velocidade, que já sou campeão nacional também e tal, e pronto, vou fazer outra vez. Vamos então para a primeira corrida dos clássicos e clássicos 1300. João Macedo e Silva estava na pole position, mas no momento de sair para a volta de aquecimento, o motor de arranque do Porsche não colaborou e o carro teve de ser empurrado pelos comissários para voltar a andar. O piloto portuense retomou a prova, mas largou para a corrida do último lugar. Na frente, Carlos Vieira aproveitou para mostrar que está em boa forma. Foi impondo o Foscor RS 1600, até que à terceira volta começaram a surgir problemas de travões com as rodas a bloquearem. O regresso acabou por saber a pouco, com Vieira a ser obrigado a desistir da corrida. Para a liderança subiu então outro score, o de Rui Costa. Até à 8ª volta, Costa conseguiu estar na frente, mas nos espelhos há algumas voltas que o Porsche laranja de João Macedo e Silva estava a pressionar. A maior potência do carro alemão foi um fator determinante para que Macedo e Silva tivesse conseguido ultrapassar rapidamente os adversários, ainda que com algumas cautelas. À 9ª volta, Macedo e Silva conseguiu finalmente assumir o comando da corrida para não mais o largar, mesmo quando as ultrapassagens aos carros mais lentos tornaram a dificultar a vida. Momentos em que Rui Costa aproveitou para se chegar à traseira do Porsche, mas sem nunca conseguir ultrapassá-lo. Vitória suada de Macedo e Silva depois de ter arrancado de último. Na volta de lançamento, o motor de arranque desistiu e tive que arrancar de último e tive que fazer um grande esforço, impor o Porsche em pista e consegui alcançar a primeira posição. E o Rui Costa, como toda a gente sabe, guia muito bem, ele manteve-se sempre em pista, mas para o final ele estava a ficar sem pneus, eu também, mas consegui manter a minha liderança, se bem que foi muito suada. Rui Costa bem pressionou Macedo e Silva, mas no final da corrida viu-se obrigado a levantar o pé do acelerador do score quando sentiu que algo não estava a funcionar bem. Tive 2 ou 3 vezes para tentar a passagem. Depois, na última, volta e meia antes do fim, comecei com um barulho esquisito dentro do carro. Não sei se é apoio de motor, se que começou a encostar à carroceria, um barulho muito forte, e eu aliviei. Também só tinha mais essa volta para tentar alguma coisa, mas ia ser muito difícil. Mais fácil foi a subida ao 3º lugar do pódio do estreante António Soares. Aos comandos do Foscor, que pertenceu a António Nogueira, Soares venceu também na categoria dos Grupo 5, depois de uma prova tranquila, quando os outros 2 Score candidatos aos pódios desistiram. O primeiro a desistir foi Rui Alves, quando um toque fez com que um dos pneus saltasse da jante. Depois foi a vez de Rui Azevedo, a contas com um problema de alimentação de combustível do motor do Ford. Quem beneficiou foi João Cruz, que levou o Ford Anglia até ao 4º lugar da geral, segundo entre os Grupo 5.
Isto depois de uma luta renhida com o Lotto Zelanda Joaquim Soares, que corria noutra categoria, a dos H71 e Taça 1600. Ao ser o quinto classificado, Soares levou para casa a vitória nestas duas categorias. Os treinos começaram um bocado mal com a chuva, mas depois o tempo melhorou e pronto, e fui para a frente e correu bem, deu para ganhar. O carro está bom, foi todo desmontado, teve a ser reparado umas coisas, mas ficou bom e deu para ganhar, foi muito bom, diverti-me muito. Nos clássicos 1300, Luís Alegria e Bruno Pires andaram sempre perto um do outro com o Datsun 1200, ainda que de épocas diferentes. Emoção do princípio ao fim, com troca de posições constantes no final da corrida. Ao baixar da bandeira no final dos 25 minutos de prova, a Alegria venceu entre os 1300 e também nos H75. Foi uma luta muito aguerrida, foi uma luta muito simpática, uma pressão muito grande do Bruno Pires sempre em cima de mim. Eu, a partir de uma determinada altura, o carro começou a aquecer um pouco e eu entendi que teria que fazer 2 ou 3 voltas mais devagar. Isso fez com que ele realmente se aproximasse e me passasse. O carro realmente voltou para a temperatura normal e eu pressionei-o bastante, colei-me a ele deve ter tido qualquer coisa na caixa de velocidades e consegui passá-lo. Um problema com a transmissão do Datsun 1200 retirou as hipóteses de Bruno Pires vencer o campeonato dos 1300. Foi ainda assim o melhor entre os carros da categoria H71. Nas últimas voltas, faltavam cerca de 3 voltas, tive um problema na caixa de velocidades e que me possibilitou, a verdade é que depois a quarta ainda engrenava e deu para conseguir chegar ao fim e ganhar a classe H71. E na verdade ainda fiquei em segundo à geral. O pódio dos 1300 ficou completo com a presença de Carlos Santos com mais um Datsun 1200. Santos foi também segundo dos H75 1300. Há 35 anos que João Batista marca presença nas pistas nacionais, dos karts aos carros de turismo, quase sempre com fato de competição. Mas agora o fato deu lugar ao equipamento da G2B, uma nova equipa criada com o primo Nuno Batista. Isto, no fundo, é um pouco daquilo que eu já fazia no passado, não é? Que sempre tive parte integrante na preparação dos meus carros de corrida, quase todos eles, não é? Bem, no fundo é a junção do Jacinto Gomes, que é o guia, e 2 Batistas, que sou eu e meu primo. Bem, no fundo é dar sequência àquilo que fizemos durante estes últimos 35 anos de corridas. 35 anos de experiência acumulada como pilotos e técnicos, agora ao serviço de outros com o objetivo de ganhar campeonatos. Aquilo que nós pretendemos é dar um serviço de qualidade, não queremos muitos carros por fim de semana para prestarmos um bom serviço. Portanto, o serviço que prestamos parte um pouco da parte técnica do carro e também fazemos um pouco de coaching. Com a experiência que nós temos vindo a acumular durante estes anos, acho que temos feito um bom trabalho, queremos dar algo de novo, com um pouco de imagem e de qualidade. Seguimos agora para os Legends, carros com preparações distintas de várias épocas para que todos possam correr na velocidade. Na partida para a primeira corrida, a ausência notada de Luís Barros. O Ford Sierra Cosworth teve problemas de motor após os treinos e a equipa VLB teve de mudar o motor. Com isto, o filho Vasco teve a vida mais facilitada no caminho para a vitória. No arranque ainda perdeu um pouco de tempo com o Mercedes de 190 DTM, o que foi aproveitado e bem por Manuel Pedro Fernandes. O piloto de Vila Real saltou para o comando da corrida com o BMW 320 diesel, mas a superioridade do Mercedes de Vasco Barros fez-se notar e à quarta volta o jovem piloto do time VLB já estava no comando para não mais o largar. A cada passagem pela linha da meta, a diferença de Barros para Fernandes nunca mais parou de aumentar, com a vitória a pertencer ao Mercedes DTM. O meu carro, ao arrancar, perco sempre um bocado, por causa de ter menos cavalos, e perdi alguns lugares. E no final da reta da meta, em segundo, e tive uma saída de pista, e foi aí que eu fui para quarto. Depois foi continuar a puxar, e mesmo com a faca nos dentes, e depois de passar o segundo, foi gerir a corrida. Mas Manuel Fernandes não desiste de tentar ganhar uma corrida dos Legends. Vai continuar a ser difícil, mas nós vamos tentando com a nossa tecnologia e com os nossos avanços tentar chegar mais perto de um carro que é impossível chegar, mas sim, vamos tentando.
E se Vasco Barros venceu a geral e a categoria especial e Manuel Fernandes a categoria livre, nos L99 o triunfo foi para António Barros. Uma vitória e uma subida ao terceiro lugar do pódio com o BMW M3. Corri se calhar com menos 100 cavalos que o normal e foi as primeiras voltas, foi andar no limite na zona do miolo para me tentar distanciar. Portanto, foi uma corrida que eu tive que fazer mesmo de raiva para conseguir ganhar. Outro dos pilotos em destaque foi Nuno Figueiredo na enorme carrinha Volvo 850. O piloto da Monteiros Competições andou sempre a discutir o quarto lugar com o Honda Integra Type R de Tiago Ribeiro, mas no final conseguiu ser melhor. Desde o meio da corrida que andei aqui numa luta bastante interessante com o outro piloto do Honda Integra, que estava a lutar também por uma posição na classe. Normalmente eu costumo ter boas partidas com o Volvo. O facto de arrancar em segundo, desta vez logo na primeira linha, se calhar também o nervosismo fez com que não tivesse feito uma boa partida, mas depois foi tentar manter o ritmo e tentar pontuar o máximo. Sabia que o meu principal adversário para o campeonato, o José Meireles, não estava a participar nesta prova e foi tentar capitalizar ao máximo em pontos. Luís Barros e o filho Vasco competem nos Legends e há algum tempo que mostram as cores do time VLB. Um projeto que está a nascer ligado à empresa de metalomecânica VLB. É um projeto que nós temos vindo a lançar com os carros, é uma imagem que temos vindo a lançar com os carros, que a muito curto prazo iremos ter esse projeto aí no país ou nas redes sociais, e no país e no mundo, e mostrar às pessoas qual é o nosso projeto. E levantando um pouco a ponta do véu sobre o futuro, vêm aí novidades. Temos um outro DTM, que é um C, que é a evolução deste carro, que está a ser construído. Nós já andámos com ele, mas teve uns problemas e agora estamos a pô-lo em condições para vir para as pistas. E contamos que para o ano tentar fazer algumas corridas com ele. Os clássicos é a minha grande paixão. Aliás, eu quero fazer o campeonato do próximo ano de Score, porque é o carro que eu, de facto, é diferente, é um carro que dá um prazer bestial conduzir e quero fazer o próximo campeonato de Score. Não quer dizer que não vamos fazer uma outra corrida com os DTMs, que nós temos dois 190 DTMs e temos um C. Regressamos à pista para a segunda corrida dos Legends, já com a presença de Luís Barros. Os mecânicos do time VLB conseguiram trocar o motor do Ford Sierra Cosworth e o líder da equipa arrancou do final da grelha, decidido a discutir a vitória. Mal foi dada a partida, Luís Barros começou a ultrapassar os concorrentes mais lentos e no final da primeira volta já era o quinto a passar na linha da meta. Na frente da corrida, Vasco Barros tinha conseguido arrancar melhor do que na primeira prova e liderava com Hugo Mestres, agora no lugar de Manuel Fernandes, mas sempre aos comandos do BMW 320 Diesel número 51. A maior potência do Mercedes 190 DTM permitia a Vasco Barros ganhar algum avanço, mas à terceira volta, o pai, Luís Barros, já estava na segunda posição, a aproximar-se muito rápido. E tanto andou que conseguiu, na quarta volta, a corrida mudou de líder. Luís Barros passou para a frente e desde logo se começou a destacar do filho Vasco. O ritmo do Ford Sierra era muito elevado, mesmo tendo em conta que o motor que agora montava era mais fraco do que aquele com que tinha chegado a Braga. Volta após volta, Luís Barros foi ganhando segundos atrás de segundos para chegar ao final dos 25 minutos de corrida com uma saborosa vitória. Foi uma corrida com vontade de andar de automóvel, de guiar. Uma primeira não foi possível, esta foi divertida, foi bom, foi pena o meu filho não dar aperto, ele estava com os problemas mas foi bom, a gente basta correr para ficar contente. Eu não estava a andar, estava triste, portanto, os mecânicos foram fantásticos, só tenho que agradecer a toda a gente, estou feliz, é um domingo daqueles que a gente gosta. Vasco Barros não conseguiu contrariar a vontade do pai em ganhar a corrida, porque o Mercedes DTM, mais adaptado à pista de Braga, Ford Sierra, teve alguns problemas de embreagem que impediram o jovem piloto de manter o ritmo que lhe deu vitória na primeira corrida. Ainda assim, foi segundo. Hugo Mestres tinha o terceiro lugar praticamente assegurado, mas à sexta volta, um tubo do intercooler do BMW 320 saltou e obrigou o piloto a entrar nas boxes para que os mecânicos reparassem o carro. Mestre ainda regressou à pista, mas não foi além do 13º lugar da geral e quarto da categoria livre.
Com o azar a bater à porta da equipa Hugo Mestre Manuel Fernandes, a luta pelo último lugar do pódio à geral foi intensa. Durante quase toda a corrida, Tiago Ribeiro, Jorge Seródio e Hugo Branquinho rodaram junto, dando a ideia de que qualquer um dos três poderia subir ao último degrau do pódio, mesmo correndo em categorias diferentes. A 3 voltas do final da corrida, Jorge Seródio conseguiu finalmente destacar-se dos adversários e ganhou desde logo uma pequena margem de segurança que lhe permitiu ser o terceiro a cortar a linha da meta. Mais atrás, Tiago Ribeiro e Hugo Branquinho discutiam o 4º lugar. Os dois cortaram a meta praticamente colados, mas Ribeiro levou para casa a taça de vitória nos Legends 99 e logo na estreia aos comandos do Honda Integra Type R, um triunfo com dedicatória ao pai. Para mim foi um fim de semana em cheio, dado que eu nunca tinha experimentado este carro, foi a primeira vez. Começar logo com uma vitória dos 2000, terceiro no 99 e agora pelos vistos acho que ganhei as duas, tanto 2000 como 99. Eu acho que melhor era impossível, 5 estrelas, o carro é muito fácil de conduzir. Nesta segunda prova tive muita dificuldade porque foram com os mesmos pneus e portanto não tive exatamente o mesmo ritmo no final, mas principalmente a primeira foi espetacular, sempre 4 carros a lutar e agora 3 carros a lutar, sempre pela posição, 5 estrelas. 5 estrelas foi também a prova de Hugo Branquinho nesta segunda presença na pista de Braga com o Honda Civic. Foi segundo classificado nos Legends 90 e nos 2000. A corrida foi uma luta de início a fim. Foi fantástico, foi uma corrida de sonho. Braga, sou sempre muito feliz em Braga. Na 6ª posição da geral, mas em primeiro da categoria livre, ficou Sérgio Pinto. O piloto do Honda Civic repetiu o lugar obtido em termos absolutos da primeira corrida, onde tinha sido o segundo classificado da classe. Joaquim Soares herdou o BMW M3 das mãos de António Barros, mas os problemas de falta de potência no motor continuaram e foi impossível fazer melhor do que o 7º lugar da geral. Ainda assim, amealhou bons pontos para o campeonato, onde foi segundo entre os Legends 99. Já Nuno Figueiredo não esteve tão bem como na primeira corrida e foi apenas o 8º a cortar a meta, mas a justificação era simples. A embreagem da carrinha Volvo tinha deixado de funcionar a partir da 7ª volta. Problemas teve também o Toyota Carina E GTI de José Meireles, grande adversário na luta pelo campeonato dos Legends 99, mas com os problemas elétricos, o piloto não conseguiu completar qualquer corrida. Os Alfa Romeo 156 e os Fiat Punto 85 Sport, que normalmente competem nas corridas dos Legends, tiveram desta vez direito a 2 corridas separadas. 16 equipas responderam ao desafio do promotor do campeonato e apresentaram-se em Braga para discutir a Taça FEUP. Uma resposta tão bem sucedida que levou a ANPAC a pensar no futuro em iniciativas semelhantes. É um orgulho para nós por sermos nós a promover a reedição dos FEUPs. É um projeto que estava parado, que tem pernas para dar. Os Alfa Romeo competiram na categoria FEUP 3, como era habitual na altura do troféu organizado pela Faculdade de Engenharia do Porto, e os Fiat Punto na classe FEUP 2. A diferença em pista manteve-se e os Alfa Romeo foram os mais rápidos nas 2 corridas. Raul Delgado dominou, mesmo se nas 2 ocasiões viu a liderança ameaçada com a entrada do safety car para que fossem retirados 2 carros das escapatórias da pista. Melhor era impossível, o carro hoje estava muito bom, o alinhamento das impressões estavam mesmo 5 estrelas, apesar da entrada do safety car, consegui sempre ganhar alguma vantagem. Hélder Moura e José Monteiro foram os segundos e terceiros classificados na primeira corrida, mas na segunda inverteram as posições. Monteiro foi segundo e Moura terceiro. Já entre os mais numerosos Fiat Punto, a guerra foi grande. Manuel Alves veio dos karts para brilhar na estreia dos automóveis e aos 16 anos conquistou a primeira vitória, mostrando, acima de tudo, uma grande maturidade e a promessa de um futuro cheio de sucessos. Foi um bom começo, já a primeira corrida e conseguimos vencer, é bastante bom. Antes de chegar fazia vários treinos aqui, também vinha todos os fins de semana de corridas, claro, aqui. O meu pai é piloto também e também já estive no karting e tal, e agora fazer a primeira corrida e ganhá-la é bastante bom. Na segunda corrida, Manuel Alves voltou a estar bem e foi segundo, mas o triunfo acabou por pertencer ao mais experiente João Sousa, depois de aproveitar bem a situação de safety car, ajuda que lhe permitiu subir um lugar e ultrapassar o líder desde o início da corrida, Tiago Montes. Uma ajuda que me permitiu aproximar do Tiago, o meu colega de equipa. A aproximação estava a ser mais progressiva, ia ser in extremis chegar-me à traseira dele. Facilitou um bocadinho, penso que soube gerir um bocadinho entre os concorrentes melhor a fadiga do pneu do lado direito e, consequentemente, a vitória.
O desporto automóvel faz de paixão, dos pilotos aos organizadores e adeptos, e em Braga essa ligação não foi esquecida. O promotor da prova encontrou um espaço no programa para proporcionar a um adepto muito especial a experiência de andar num carro de ralis no circuito. Depois de 14 anos, foi uma adrenalina das grandes. Gostava de experimentar, é só pena não haver mais oportunidades para pessoas com mobilidade reduzida. Mas voltemos agora aos clássicos do Campeonato de Portugal. Já com o sol a pôr-se no horizonte, foi dada a partida para a segunda e última corrida do programa deste circuito de Braga 2. Uma partida emocionante, com a assinatura de Carlos Vieira a tentar passar os adversários pela relva até encontrar pelo caminho o Volkswagen Scirocco de Fernando Xavier. Indiferente a tudo isto, na frente da corrida, Macedo e Silva lideravam os acontecimentos, levando atrás de si o score de Rui Costa. Tudo indicava que se iria assistir a uma reedição da luta travada na primeira corrida. Mais atrás, na terceira posição, vinha Rui Alves, seguido por António Soares, que ao volante também do score, mas do grupo 5, assumia a quarta posição. Em quinto e segundo do grupo 5 estava João Cruz no Ford Anglia, de novo a suster os ataques do Lotus Zelanda, Joaquim Soares, líder dos H71 e Taça 1600. À sétima volta, quando se intensificaram as dobragens aos carros mais lentos, Macedo e Silva viu a liderança da corrida começar a ser ameaçada pela aproximação do score de Rui Costa. Os dois passaram colados na reta da meta. Mas a maior potência do Porsche permitiu a Macedo e Silva ganhar novo fogo, que ficou ainda maior quando, à 12ª volta, Rui Costa foi obrigado a parar o carro na escapatória, em frente às boxes, porque o motor do Ford deixou de funcionar. O score parou, mas outro tomou o seu lugar. Foi o número 20, Rui Alves. A desistência de Costa permitiu a Alves subir assim ao segundo lugar, que viria a transformar-se em vitória na secretaria, quando Macedo e Silva, que foi o primeiro a cortar a linha da meta, foi penalizado em 30 segundos. O problema elétrico que o Porsche tinha tido no arranque para a primeira corrida manteve-se e, como Macedo e Silva não parou o carro na grelha após a volta de lançamento, infringiu as regras do regulamento esportivo e por isso perdeu a vitória, passando para segundo. Quem perdeu também um merecido terceiro lugar do pódio foi o estreante António Soares. A 4 voltas do final da corrida, o score também perdeu rendimento, obrigando o piloto a parar fora de pista. Com tudo isto, quem saiu a ganhar foi João Cruz, que levou o Ford Anglia ao terceiro posto. Depois de ter feito quarto lugar à geral na primeira corrida, pensava que não seria possível melhorar, mas acabámos de fazer aqui um terceiro lugar à geral e estou muito feliz. Acho que não era possível mais para um Anglia, apesar de estar em grupo 5, é um carro que não deixa de ser um Anglia e é fantástico, é uma corrida fantástica. E tal como na primeira corrida, Joaquim Soares voltou a ser o melhor nos H71 ao volante de um Lotus Elan que funcionou como um relógio. Soares venceu também a Taça 1600. Fernando Xavier conseguiu levar o Scirocco até a final da prova, depois do incidente após a partida, e foi segundo na Taça 1600, mas subindo ao lugar mais alto do pódio nos históricos 81. O que me deu mais gozo nesta segunda corrida é que já começa a entrar no meu ritmo. A primeira corrida estava a guiar muito mal. Estou sem pneus também, eu usei com pneus mais que usados e aqui Braga é complicado por causa do pneu da frente do lado direito, mas felizmente nesta segunda corrida já comecei a entrar no meu ritmo normal. Tive um ligeiro toque logo na primeira volta com o Carlos Vieira, ele desfez-me um bocado a parte da frente do lado esquerdo, mas de resto tudo bem. Já Paulo Vieira viu resolvidos os problemas elétricos do score que impediram Ricardo Pereira de terminar a primeira corrida e chegou ao final como segundo entre os H81, mesmo depois de um ligeiro toque à terceira volta. Nos clássicos 1300, Luís Alegria e Bruno Pires voltaram a dominar a corrida, ocupando os 2 primeiros lugares. A Alegria venceu à geral, mas também entre os H75, enquanto Pires ficou em segundo, mas levou para casa o troféu como vencedor dos H71. Arnaldo Marques foi o terceiro classificado, também ao volante de um Datsun 1200. O Campeonato de Portugal de Clássicos e Legends regressa às pistas de 1 a 3 de novembro no Autódromo Internacional do Algarve.